Mutalif Merzoyev, de Kabardino-Balkária, comemora seu aniversário na hortinha. Ele tem 101 anos, mas nunca fica desocupado. Ele trabalha muito, muito mesmo. Ele é agitado no inverno e no verão. Eu disse muitas vezes, trabalhe menos, descanse. A maior parte de sua vida, Missirhan Chechenova trabalhou como cozinheira. Com 107 anos, ela ainda é a dona da cozinha. O recheio está pronto? Sim. A vovó Dana, da aldeia Survigorá, acabou de ajudar a família a descascar o milho. Agora está em frente ao espelho. A idade avançada não é desculpa para esquecer que é uma mulher. Eu sou Dana Bichegikoeva. Tenho mais de 100 anos. Como enganar o envelhecimento? Como dar a si mesmo mais anos de vida? Para responder a essas e outras perguntas, a equipe de cientistas russos viaja o mundo. Murat, aqui está um verdadeiro monumento da longevidade caucasiana. De acordo com a idade desse homem e com a decoração de sua lápide, bem, é impossível para um homem viver por 167 anos. O objetivo desta expedição é pesquisar a história, os hábitos e os locais de residência das pessoas mais antigas do mundo. Sem saberem, esses antigos residentes já descobriram o segredo de uma existência longa e saudável. Missirhan, agora nós vamos tentar fazer com você um pequeno teste. Dobre este pedaço de papel com uma mão, por favor. Fazendo pesquisas sobre o estilo de vida das pessoas mais velhas do mundo, tentaremos elaborar uma fórmula da longevidade, um conjunto de regras dos centenários. Segredos da vida de um centenário. Cáucaso do Norte. O Cáucaso é uma das maiores cadeias de montanhas da Terra. Entre seus topos nevados fica o ponto mais alto da Rússia e da Europa, o Elbrus. Ele tem 5.000 metros de altura, sendo o símbolo mais conhecido de uma pequena república chamada Kabardino-Balkária. A partir de 2012, em sua capital, a cidade de Nautik, tentam descobrir o segredo da famosa longevidade caucasiana. Meu nome é Murat de Albermezov, tenho 24 anos, sou mestrando da Faculdade de Genética da Universidade Federal da Kabardino-Balkária. Murat, mestrando em Ciências Históricas e como etnogeneticista, é um ativo pesquisador deste programa científico. Junto com seus colegas, analisa a matéria biológica das várias regiões do Cáucaso, seja sangue ou amostras de DNA dos centenários. Tive um caso curioso, quando os filhos e os netos não me deixaram tirar o sangue da avó deles. Eles se recusaram mesmo porque nem uma única vez na vida a avó doou seu sangue. Nem tomou injeções e nunca tomou medicamentos. Esta avó, neste ano, vai fazer 108 anos de idade. O objetivo dos cientistas é achar nos genes de pessoas de quarta idade uma chave para o envelhecimento ativo e saudável. No Cáucaso moram um grande número de povos, etnias e subetnias. Cada povo se destaca do outro. Alguns povos vivem na região montanhosa, outros vivem no sopé das montanhas ou na planície do Cáucaso. Mas ainda assim, entre todos eles, encontramos um grande número de centenários, pelo menos com as pessoas que se dizem ser centenárias. Como regra geral, o ano de nascimento foi gravado conforme declarado pelos centenários. As datas de nascimento foram memorizadas junto com alguns eventos, os eventos que ocorreram nesta aldeia ou na família. Claro que esse tipo de memorização leva a muitos erros. O cidadão mais velho da União Soviética oficialmente reconhecido foi Shirali Muslimov. Morreu em 1973 com 168 anos.
Na aldeia Barzavu, na região montanhosa, vive Shirali Muslimov. Ele tem 158 anos. Foi contemporâneo de Pushkin e de Lermontov. Infelizmente, não há provas documentadas para confirmar esse recorde. Por isso, muitas vezes, os cientistas gerontólogos duvidam dessa idade extraordinária. É difícil acreditar que uma pessoa possa viver tantos anos. Se falar especificamente sobre o povo da Balcária, podemos dizer que o homem que comemora o aniversário de 100 anos se chama Gilzelek. Existe também o termo para o aniversário de 150 anos, se chama Kestek. Significa que antigamente celebravam o aniversário de 150 anos, ou talvez é possível que tenham celebrado algum aniversário de 150 anos. Como cientista, é difícil acreditar que uma pessoa possa viver mais de 120 anos. Essas barras no monitor são fragmentos de DNA, que estão relacionados com doenças graves, câncer, infarto ou doença de Alzheimer. No corpo dos centenários, essas áreas perigosas geralmente dormem até a velhice. Os cientistas procuram a causa dessas peculiaridades genéticas em genes de 50 residentes antigos do Cáucaso, que já passaram dos 100 anos de idade. Uma das primeiras contribuições para o banco de dados dos gerontólogos foi um homem que nosso especialista Murat conhece desde a infância. Eles vivem na mesma aldeia. Meu nome é Mutalif. Eu sou filho do sultão Mirzoyev. Eu tenho 101 anos. Mutalif Sultanovich Mirzoyev é um nativo das montanhas. Os primeiros 20 anos de sua vida, o velho passou nas montanhas altas. Sua aldeia, Verhinishegen, está situada a cerca de 2.000 metros acima do nível do mar. Desde os 10 anos, ajudava meu pai a cuidar do gado nas montanhas. Depois trabalhava na fazenda como pastor. Antes disso, tentou fugir 3 vezes. Todas as vezes, o corajoso caucasiano foi capturado, apanhou e foi enviado outra vez para a servidão. As ordens em alemão ficaram para sempre na memória do centenário de Kabardino-Balcária. Vem aqui! Trabalhe! Coma! Você mesmo! Tanto faz, mas o fato é que sempre fizemos assim, e assim permanece até hoje. Desde manhã estão se preparando para a festa, 1º de julho, data especial da família dos Mirzoyev. Hoje, Mutalif Sultanovich comemora o aniversário de 101 anos. O primeiro aniversário depois da comemoração de 100 anos de idade é uma cerimônia simples. Na casa de sua filha, no município de Anikoi, só convidaram os amigos e conhecidos mais próximos. A cozinha caucasiana moderna mantém a tradição baseada nos pratos nacionais que não mudaram durante os séculos. Em Kabardino-Balcária, o cartão de visita de qualquer dona de casa são as tortilhas recheadas, hitine. É redonda e podem ser feitas de batata, queijo, cheiro verde ou carne. O povo dos cabardinos e o da Balcária adoram. Em outros aspectos, as cozinhas nacionais desses povos diferem entre si. Um povo se envolve mais na área da pecuária, ou seja, a alimentação deles em geral são produtos lácteos ou carne. Outro povo se envolve mais com a vegetação, ou seja, produzem culturas agrícolas diferentes. Se alimentam de vários produtos. Os nativos da região, desde a infância, aderiram ao sistema de alimentação. Em sua história gastronômica, é difícil encontrar uma fonte de longevidade em comum. Mas, como há 100 anos atrás, a maioria dos ingredientes nessa mesa são produtos naturais da região. O bolo de aniversário da loja é uma rara exceção.
No mesmo dia, a 100 quilômetros de Anikoi, no sopé do Monte Elbrus, comemoram um outro centenário caucasiano. Seu passaporte diz o membro mais antigo da família Uzdenov. Nasceu em 1º de julho de 1909. Eu sou Uzdenov Isaac Oshwevich. Eu tenho 105 anos. Isaac Uzdenov nasceu e ainda vive na aldeia Verkhny Baksa, na região do Elbrus. Ao contrário da maioria dos vizinhos, ele logo aprendeu a ler e a escrever. O ensino básico Isaac recebeu na mesquita local. Seus pais eram pessoas muito religiosas. Meus 2 irmãos mais velhos morreram em uma semana. Me tiraram da escola e colocaram para trabalhar. Depois me tornei auditor. Trabalhava como secretário da prefeitura da aldeia. Em 1944, fomos todos presos e enviados ao Cazaquistão. Ficamos muito tempo lá, quase não sobrevivemos. E aqui não permitiam trabalhar, só depois consegui trabalho como pastor. Isaac trabalhou em pastagens nas montanhas até os 70 anos de idade. Os mandamentos religiosos e os valores tradicionais definiram o seu estilo de vida. Nunca fumei na vida, isso é muito prejudicial. Os cigarros matam a saúde humana. Vodka destrói a vida. Uma vez, em minha taça de vinho, adicionaram vodka. E depois disso, deixei de beber. Graças a Allah, Ele me apoia. Este velho sábio se casou com uma mulher da mesma idade. Viveram felizes por mais de 70 anos. A amada esposa faleceu em 2013. Pouco antes disso, na revista local, saiu um artigo sobre o casal de centenários. O artigo se chamava 200 anos a 2. Eu amo a vida. Poderia viver mais 100 anos. Não é possível ficar cansado da vida. Quem tem alma quer viver em qualquer idade. Apesar das dificuldades, a idade avançada e a perda da esposa amada, Isaac Uzdenov não parece desanimado. Os gerontólogos locais acham que a alegria é uma das características dos centenários caucasianos. Meu nome é Ala Inarokova. Eu tenho 65 anos. Sou presidente da Sociedade de Gerontologia da Academia Russa de Ciências da Kabardino-Balcária. A professora Ala Inarokova está monitorando a saúde de conterrâneos idosos desde o final dos anos 90. Durante este tempo, o Centro Republicano de Gerontologia realizou centenas de estudos psicológicos. No Centro de Gerontologia, comparamos diferentes pessoas e chegamos à conclusão de que as do grupo de centenários são emocionalmente resistentes, são positivas. Isso é psicologia, é uma atitude de vida e talvez seja algum tipo de razão genética. A resistência ao forte estresse, equilíbrio e otimismo, essas qualidades a maioria dos moradores que completaram um século de idade tem. Ainda há mais uma razão para a sua longevidade:
Depois do começo da velhice, esses idosos não ficam mais sozinhos com seus problemas. Em geral, moram com grandes famílias onde há várias gerações. Elas são necessárias. Se um centenário está com a família no Cáucaso, ele não está abandonado. Pelo contrário, está muito bem cuidado e seguro. A família cuida como se fosse um vaso de cristal. O centenário da região do Elbrus não sente falta de carinho e respeito. Ele tem 6 filhos, 20 netos e 28 bisnetos. Os parentes notam sua prudência e forte interesse para eventos que ocorrem fora da aldeia. Isaac é um excelente candidato a uma breve pesquisa. Agora vamos fazer um pequeno teste. É necessário responder algumas perguntas. Em que ano você nasceu? Em 1909, no mês de julho. Isso é um dos primeiros testes na história da gerontologia. Uma série de 10 perguntas para uma verificação rápida de habilidades mentais. Foi desenvolvida no ano de 1972 pelo professor Henry Hodgson, do Reino Unido. Mais uma pergunta. Quando começou a Primeira Guerra Mundial? Última? Primeira? Isso não me lembro. Primeira Guerra Mundial? Isso, não me lembro. É claro, ele não respondeu a todas as perguntas, mas questões complicadas, como quem é o presidente do país, ele respondeu com uma facilidade surpreendente. Pode falar o nome do presidente da Rússia? Putin. A mais difícil foi a última tarefa. Era necessário contar de 20 para 1 em ordem inversa. Mas Isaac conseguiu fazer sem problemas. Além de contar na língua nativa, ele contou em russo também. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14. Isaac conseguiu fazer com sucesso a metade das tarefas. Um resultado excelente para o homem que nasceu em 1909. O objetivo mais importante da nossa pesquisa é verificar e confirmar a idade dos participantes centenários. Descobriu-se que fazer isso no Cáucaso do Norte não é fácil. Uma verdadeira imersão na história e descobertas incríveis esperavam o nosso especialista, o geneticista Murat Djalbermezov. É curioso que muitos residentes antigos desses lugares celebrem o seu aniversário no mesmo dia, no início de julho. A maioria dos centenários da região tem aniversário no 1º de julho. A explicação para esse fenômeno é que durante a União Soviética, todos os centenários que não sabiam a data exata de seu nascimento recebiam documentos com datas iguais, 1º de julho. Depois de uma escrupulosa investigação, o cientista de Naushik conseguiu descobrir a idade real de Isaac Uzdenov. Mas primeiro vamos em busca do habitante mais antigo de Kabardino-Balcária. Meu banco de dados tem cerca de 200 idosos, dos quais o mais velho tem 108 anos. Mas nessa aldeia vive uma vovó que ainda não conheci. Dizem que ela tem mais de 120 anos. Essa mulher de quarta idade, os parentes a chamam só de Nanu, avó. Durante sua vida, Nanu criou 8 filhos. Agora está tomando conta dos trinetos. Minha linda, tomara que eu veja a festa de seu casamento. Os parentes acreditam que a avó não é a única centenária na família. Diz a lenda que o pai da Nanu viveu até 114 anos. Não existem dados que comprovem este fato. A data exata de seu próprio nascimento, a avó não se lembra.
Honestamente, não me lembro. Meu sobrenome é Shaova. Dizem que tenho 125 anos. O recorde de longevidade humana oficialmente registrado pelos cientistas foi 122 anos e 164 dias. A única prova dessa incrível idade da centenária caucasiana é a sua carteira de identidade. Segundo este documento, Nanu Shaova nasceu antes do século passado. Em primeiro lugar, em seu passaporte, no lugar do dia e mês do nascimento, está escrito 0. Isso significa que ninguém, nem mesmo ela, não sabia o dia de nascimento. Em segundo lugar, a filha caçula da avó nasceu na década de 60. Ou seja, usando cálculos matemáticos, podemos dizer que a avó estava com 70 anos. E, finalmente, a aparência da centenária deixa dúvidas. Ela parece ter 90 anos e não mais. No passaporte russo desta mulher tem os mesmos dados. Entre os gerontólogos e historiadores, há uma suposição. Antigamente, em alguns países, as pessoas podiam passar o mesmo passaporte de geração em geração. Talvez a vontade das pessoas de ter uma vida longa e saudável levaram a referir-se como um fenômeno, com o desejo de ter esse fenômeno em sua comunidade. Bom, é uma pergunta difícil que requer pesquisa. Verificar a idade exata dos habitantes antigos de Kabardino-Balcária é uma tarefa complicada. Eles nasceram no início do século passado. Geralmente, eles acreditavam no islamismo. Nas mesquitas, as datas de nascimento não foram registradas. O governo do czar, naquela época, não se importava com esses dados. Mais cedo, antes da Revolução, não eram parâmetros de registro nos assentamentos. A única referência sobre as informações da idade é encontrada nas listas das famílias ao redor de Naushik, na região de Teskaya. Essas listas foram elaboradas em 1880 e 1905, mas, infelizmente, em muitos locais, elas não sobreviveram. Durante os últimos 100 anos, as repúblicas do Cáucaso do Norte sofreram grandes incidentes. Revolução, guerra civil, a ocupação dos fascistas, deportação dos anos 40. Por causa de tudo isso, desapareceram as informações sobre os cidadãos dos municípios. Nós tentamos achar os dados sobre os dias de nascimento e tentamos achar as informações relacionadas às famílias. Mas, infelizmente, não conseguimos achar no arquivo informação nenhuma ligada aos centenários. A biografia de um dos personagens indicou a direção certa das pesquisas. 70 anos atrás, o morador da aldeia Verny Baksan Isaac ficou preso por causa das repressões de Stalin. Este fato era registrado e guardado no banco de dados do Ministério do Interior. Enfim, conseguimos confirmar a idade apenas do terceiro centenário. A idade do segundo não correspondeu com a idade escrita no passaporte, era mais jovem do que no seu passaporte. A investigação dos documentos provou: Isaac é 12 anos mais jovem do que disseram. Este homem caucasiano tem 95 anos. Segundo a classificação da Organização Mundial de Saúde, ele também é centenário. A antiga aldeia de Kashkatal fica a 30 minutos de carro de Naushik. Os residentes locais também sofreram as repressões dos anos 40 no século XX. Os arquivos do Comissariado do Povo para Assuntos Internos
certificam que a dona desta casa tinha 35 anos. Sou Mircea Chichenova, tenho 108 anos. Mircea passou quase 13 anos no exílio. Depois de voltar para a terra natal, nunca mais saiu de Kabardino-Balkária. A maior parte de sua vida, Mircea trabalhou como cozinheira numa fazenda. A avó se aposentou em 1978. O recheio está pronto? Sim. Com 108 anos, Mircea ajuda os familiares nas tarefas da casa. Sua filha mais velha acabou de completar 83 anos de idade. Agora, na Rússia, moram cerca de 86 descendentes diretos da centenária. Ela tem 7 trinetos. Graças a Allah, estou vivendo tanto tempo. Estou comendo manteiga, carne, respirando o mesmo ar. A moradora mais antiga da aldeia Kashkatal parece muito mais jovem que sua idade. Os sinais do envelhecimento, problemas auditivos e andar lento e cauteloso. Um caso raro, a mulher com 108 anos não reclama da visão. Ela ainda pode pregar um botão na camisa. Uma mobilidade boa nas mãos é sinal de espírito alegre. Podemos verificar isso com a ajuda de exercícios. Mircea Bekirovna, agora vamos fazer com você um pequeno teste. Dobre este pedaço de papel com uma mão, por favor. O teste com a folha de papel é uma das tarefas básicas para os idosos. Médicos utilizam para testar a motricidade fina e diagnosticar o estado psicológico do paciente. É muito importante como a pessoa está fazendo a tarefa. Com cuidado ou abandona no meio do caminho, corrigem-se os erros ou para por aí. E na base de tudo isso, podemos tirar uma conclusão sobre o seu humor. Se há depressão ou apatia, podemos dizer tudo isso analisando os resultados desse teste. Muito obrigado. Muito bem. Ótimo. Não preciso de muita coisa na vida. Sempre posso ser alegre e me divertir. Agora mesmo não quero morrer, ainda quero viver. Centenários saudáveis sempre são objetivos de pesquisa dos gerontólogos. Segundo estatísticas, 10% de todos os centenários do mundo não sabem o que é doença. Mircea está entre esses incríveis recordistas. A pressão arterial está 13/7. É muito boa, a melhor de todas. Esta frágil mulher nunca na vida dela esteve no hospital. Todos os seus indicadores clínicos são normais. O cardiograma também confirma que não há perigo algum. Não há desvio algum, o ritmo está certo. Talvez tenha hipertrofia no vestíbulo esquerdo. Para a sua idade, é um ótimo cardiograma. Estudamos as doenças cardiovasculares, hipertensão arterial, doença coronária e sua prevalência, depende da região. Aqui em Kabardino-Balkária também, dividimos a República em montanha, sopé e planícies. Pesquisamos sobre a prevalência dessas doenças. No Planalto, a situação é muito melhor. Obviamente, o clima afeta a saúde dos idosos. A condição física das pessoas que vivem nas montanhas também ajuda. Para os moradores das montanhas, atividades físicas são naturais. Depois de nascer, os centenários nativos tinham que trabalhar para sobreviver. Os residentes antigos do Cáucaso mantêm o hábito de trabalhar pelo resto da vida.
No Cáucaso, moram mais de 50 grupos étnicos diferentes. Entre cada um deles, podemos encontrar seus recordistas centenários. Desde o período soviético, existem pesquisas sobre eles. Mas a primeira expedição foi no ano de 1957. Aliás, nem foi em Kabardino-Balkária, mas na República da Ossétia do Norte. A República da Ossétia do Norte está situada na parte central das montanhas do Cáucaso. As encostas e os morros íngremes ocupam quase a metade do território da República. Como na República vizinha, Kabardino-Balkária, aqui há muito tempo existe um culto à longevidade. Meu nome é Aslan Tuchev, eu sou o decano da Faculdade de História da Universidade Federal da Ossétia do Norte. Eu tenho 46 anos. O historiador Aslan Tuchev, desde os anos de estudante, está interessado no passado da sua região. Viajou por toda a Ossétia do Norte fazendo pesquisas arqueológicas e expedições. O historiador encontrou as provas para a verdadeira idade dos recordistas centenários nos lugares mais inesperados. Olha, Murat, aqui está um verdadeiro monumento da longevidade caucasiana. Provavelmente um dos mais incríveis na Ossétia. Pela idade dessa pessoa e pela decoração da lápide. Bem, é impossível para um homem viver por 167 anos. Isso é alguma lenda ou é realidade? Conheço seu bisneto, que no próximo ano comemora 90 anos de idade. Ele disse que esta pedra foi instalada em 1913 pelos descendentes desse Jesus Gigoevich Marzaganov. Ou seja, essa pessoa é completamente real. Acredito que o mesmo texto foi corrigido algumas vezes. Falando em gráfico, aqui no final, depois de uma consoante, seria mais uma letra, como se fosse a língua russa antes da Revolução. Provavelmente não estaria escrito monumento. Estaria escrito aqui abaixo da pedra descansa. A pedra gigantesca com a inscrição faz parte de um caminho popular. Isso prova que os moradores do Cáucaso têm muito orgulho de seus conterrâneos e conhecidos. Conheci muito bem a avó de minha esposa, que morreu recentemente. Ela viveu até 113 anos. Segundo o passaporte, nasceu em 1895. Ela, já com a idade bem avançada, tentava esconder sua idade como todas as mulheres. Quando passou dos 100 anos de idade, seu filho dizia: Nadezhda, agora você já tem 100 anos. Ela ficava ofendida e dizia: como assim 100? Eu tenho apenas 70 anos. Ele começava a rir, porque ele mesmo já tinha 70 anos. Ele foi o primeiro filho do segundo casamento dela. Segundo a estatística, na Ossétia do Norte agora vivem 93 homens que passaram os 100 anos de idade. Apenas 30% deles são habitantes da cidade. Outros vivem em áreas rurais. Dana nasceu na antiga aldeia nas montanhas, situada a cerca de 1.700 metros acima do nível do mar. No distrito de Iraski, que fica ao sopé, ela se mudou já na terceira idade. Meu nome é Dana Bishigikueva. Sou do desfiladeiro de Gorá. Tenho mais de 100 anos. Dana nunca teve certidão de nascimento. Os documentos do arquivo não têm nenhuma informação sobre ela, mas conseguimos verificar sua idade graças ao registro dos moradores da aldeia. Naquela época, existiam os livros de registro. São fontes que podem confirmar a data de nascimento ou a idade aproximada do cidadão. Na prefeitura da aldeia, teve um grupo de pessoas responsáveis que atualizaram as informações.
com frequência. Os livros de registro são uma fonte sensacional de informações sobre a população, a idade, a educação e a propriedade pessoal dos cidadãos que vivem em áreas rurais. Esses relatórios anuais da prefeitura local passaram a existir na Rússia a partir de 1935. Muitas administrações rurais até hoje têm os antigos registros bem guardados. A aldeia de Dana também os tem. Aqui o livro do registro número 1 da administração da comunidade rural no ano de 1976. E qual é o sobrenome? Bishekhueva. Agora vamos ver. Assim temos Dana Bishekhueva Tartakanova, nascida em 1907, natural da Ossétia. Sabe ler e escrever. Ela sempre morou por aqui? Não, vieram do distrito Sturtigora, no desfiladeiro de Igorá, nos anos 50. É longe daqui? Cerca de 70 quilômetros nas montanhas. Obrigado, posso anotar? Fica à vontade. Antigamente a vida era difícil. Passávamos muita fome. Todos tinham muitas crianças, mas a comida era pouca. Tinha que trabalhar duro e sobreviver. Comíamos morangos, diversas ervas, girassol, alcachofras. Durante o verão, saíamos para trabalhar no campo, na planície. O verão todo trabalhávamos duro até o outono. Carpinávamos, colhíamos milho e trigo. Como há 100 anos, a vida da família Bishekhueva está relacionada com o lar. Nas famílias tradicionais dos caucasianos, há uma separação definida para trabalho feminino e masculino. A criação dos filhos, a maioria das tarefas de casa e do lar, tudo isso é tarefa da dona de casa. Eu gostava de dançar e cantar. Mas naquela época não havia ocasiões. Só em casamentos. Sempre tinha que ser a primeira no trabalho e em casa. A vida era muito corrida, sem parar. Depois de se aposentar, Dana continuou a fazer as tarefas domésticas. Só com a idade bem avançada, essa mulher se libertou do lar. Hoje, a vida de Dana se resume a conversar com os parentes e o artesanato. Mas apesar da quarta idade, ela, como uma verdadeira mulher, cuida de sua aparência. Essa vovó, com 100 anos de idade, cuida de si como uma jovem mulher. Gosta muito de manicure e maquiagem. E como disseram os parentes, ela ainda faz uma máscara de frutas. E o que é mais curioso, ela faz todas as mulheres também se arrumar. Faz com que todas cuidem de si mesmas. Bom dia, bom dia. Já tem pão? Está tudo bem? Está tudo bem, obrigada. No lado oposto do distrito de Irask, fronteira com a República Kabardino-Balcária, vive mais uma incrível mulher da Ossétia. Ela nasceu 2 meses antes do início da Primeira Guerra Mundial. Em 2014, Kulimat Katsaonova comemorou o aniversário de 100 anos. Meu nome é Hulimat. Eu tenho 100 anos. O esposo de Kulimat morreu em 1973.
Nestes últimos 40 anos, sem dúvida, é a pessoa mais importante da família. Os parentes ainda seguem os seus conselhos. Os jovens de hoje são bons, mas não vivem do nosso jeito, mas a vida é outra. Antes era mais fácil viver. Hoje é difícil. Os jovens ficam doentes frequentemente. Éramos mais saudáveis. Talvez isso seja o mais importante na vida. A centenária revela uma saúde muito boa. Sua atitude positiva pela vida é típica do caucasiano. Os conterrâneos chamam Kulimat de a pessoa mais divertida da aldeia. Ativa e alegre, a centenária imediatamente concordou em participar de um experimento atípico. Kulimat, agora vamos fazer um teste de coordenação motora. Vou lançar a bola e você vai me devolver. Vamos agora? O processo de envelhecimento é acompanhado pela redução dos indicadores fisiológicos. Mas a centenária Kulimat provou que mesmo nessa idade é possível manter uma boa reação e coordenação motora. Nunca pensei que iria jogar bola com alguém centenário. Você conseguiu maravilhosamente. Foi difícil? Fácil? Qual é a razão da alegria e da força desta brilhante vovó? Ela não tem os segredos especiais da longevidade. Kulimat Katsaonova compartilha da mesma regra da maioria dos centenários. Tem que trabalhar e não ser preguiçoso. Assim terá saúde. A antiga aldeia de Lesken é o destino final de nossa viagem científica pelo Cáucaso do Norte. Depois de estudar a história de vida, os hábitos e a psicologia dos recordistas, o pesquisador Murat Djalbermezov está pronto para avaliar a longevidade caucasiana. Com certeza, é importante uma boa genética, mas os pais não escolhem. Portanto, é necessário, em primeiro lugar, mudar-se para um local de pelo menos 1000 metros acima do nível do mar. Em segundo lugar, é muito importante cuidar dos seus próximos, ser útil, amado. Isso ajuda a prolongar a vida. Em terceiro lugar, é necessário comer os produtos sazonais. E, finalmente, a última regra: a atividade física é essencial em qualquer idade. O cientista russo tirou suas próprias conclusões. O clima de montanha, uma família grande, a alimentação natural e o trabalho físico, todos esses elementos podem dar anos extras de vida. O objetivo do próximo especialista do nosso projeto será adicionar novas regras de longevidade.